Certo? Nesse caso aqui, nós vimos um breve histórico, remontando aí um pouco da história, da origem da teoria dos grafos, do estudo dessa disciplina, e vimos também alguns exemplos de situações de cotidiano que podem ser representadas através de grafos. Tá? Outros problemas e também tais situações podem também ter as soluções desses problemas representados por grafos, como a gente vai ver posteriormente. Então, nessa segunda parte dessa aula, nós iremos tratar de alguns conceitos básicos que serão necessários para servir de base ao que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, dando continuidade, vamos ver aqui alguns termos, alguns conceitos básicos, e o primeiro deles é uma definição formal para o que seria um grafo. Então, o grafo G ele vai ser definido aqui como uma dupla, certo? Nesse caso aqui, dois conjuntos, um conjunto V e um conjunto A. O conjunto V representa um conjunto com N vértices, que vão representar os nossos elementos. Então, nós temos aqui um vértice 1, um vértice 2, até um vértice N, a depender do tamanho do conjunto. E temos também um conjunto de arestas que vai representar justamente as ligações, aquelas relações entre os elementos do nosso conjunto. Então, aqui nós temos a aresta A1, A2 até a aresta AM. Bom, agora que a gente já sabe como definir um grafo, podemos ver aqui alguns conceitos relacionados à parte introdutória da disciplina. Então, o primeiro deles é o conceito de grafo não direcionado. Então, lembrando aqui que nós temos um conjunto de elementos, tá? Para esse exemplo, nós temos um grafo com 4 vértices, V1, V2, V3 e V4, e temos também um conjunto de arestas contendo 4 arestas. Então, lembrando aqui da nossa definição, que G é definido aqui por essa dupla. O nosso conjunto V ele possui cardinalidade 4, isto é, tem tamanho 4, e o nosso conjunto de arestas está sendo definido dessa forma. Uma aresta que conecta V1 a V2, outra aresta conectando V1 a V3, depois V3 a V4 e por fim V2 a V4, certo? Lembrando aqui que esse grafo ele é chamado de não direcionado porque as arestas elas não possuem uma direção. Por outro lado, nós temos também o conceito de grafo direcionado, que é justamente quando as arestas elas se tornam arcos. Então, num grafo direcionado, nós chamamos aqui as relações de arcos, onde um arco ele tem origem em um vértice e ele incide em outro vértice, certo? Então, existe uma diferença entre, por exemplo, um arco que sai de V3 e incide em V1 para um possível arco aqui saindo de V1 e incidindo em V3. Então existe uma diferença entre esses arcos aqui, diferentemente do que ocorre lá no grafo não direcionado, certo? Outros dois conceitos são de laço e de aresta paralela. E no caso de um laço, vai ser uma aresta que ela inicia num vértice e incide nele mesmo. Então, para esse grafo G1, nós temos um laço que vai ser justamente aqui a aresta A4. Então, no caso das arestas paralelas, temos aqui as arestas A4 e A5, que elas são ditas paralelas porque elas estão conectando os mesmos vértices. Nós temos A4 ligando V1 a V3 e a aresta A5 também conecta o V1 a V3. Além disso, temos o conceito de adjacência e de vizinhança. Então, lembrando aqui que as arestas elas estão conectando pares de vértices e os vértices que estão conectados, eles são ditos adjacentes. Então, por exemplo, olhando para esse exemplo, nós temos que o vértice V1 ele é adjacente ao vértice V3, ele é adjacente ao vértice V4 e é adjacente ao vértice V2. Então, nós temos aqui esse conjunto V3, V4 e V2 formando a vizinhança do vértice V1, isto é, o conjunto de vértices que são adjacentes a V1. E aí, de forma similar, nós temos V2 aqui adjacente a V1, V4 e V5, e dessa forma nós temos aqui um conjunto de vértices formando a vizinhança de V2.
tá? Além disso, temos também o conceito de grau, que ele está associado aí às arestas que incidem no vértice. Então, por exemplo, no caso do vértice V1, nós temos aqui exatamente 3 arestas incidindo nesse vértice. É a aresta que conecta V1 a V3, a aresta que conecta V1 a V4 e a aresta que conecta V1 a V2, né? Então, o grau desse vértice V1 vai ser exatamente 3, né? Que é a quantidade de arestas incidindo nesse vértice. E aí, de forma similar, nós temos que o grau de V3 é igual a 2, o grau de V2 é igual a 3 e o grau do V6 é igual a 0, certo? Porque nesse caso, o V6 é um vértice chamado de isolado, ou seja, ele não está conectado a ninguém, certo? Bom, um dos primeiros teoremas que nós vamos ver aqui ao longo do curso é o teorema do aperto de mãos, que ele nos diz que a soma dos graus dos vértices de um grafo não direcionado é exatamente 2 vezes a quantidade de arestas, que é o que está sendo expresso nessa equação 1 aqui. Nós temos que esse somatório de 1 até a quantidade de vértices, do grau de todos esses vértices, vai ser exatamente 2m, onde m representa a quantidade de arestas. Então, posteriormente, vai ter um vídeo lá mais para frente, onde eu vou mostrar uma pequena prova desse teorema, certo? Até lá você pode pensar numa prova e tentar mesmo, como forma de exercício, provar esse teorema, que é relativamente simples, certo? E aí, como corolário, nós temos que a quantidade de vértices que tem grau ímpar em um grafo não direcionado, ela tem que ser par, certo? E aí vou mostrar também em um vídeo posterior como seria o raciocínio para chegar até essa informação aqui, certo? E aí esse teorema e esse corolário eles são importantes porque vão servir para auxiliar a responder outros tipos de problemas, certo? Então é importante aqui observar, estudar, entender o teorema para posteriormente poder aplicá-lo, certo? E aí nós temos outros conceitos básicos relacionados aqui. Então, por exemplo, um gráfico é dito completo quando esse grafo ele é simples, ou seja, ele não tem nem laços nem arestas paralelas, e além disso, todo par de vértices é adjacente. Então, olhando aqui para os nossos exemplos, nós temos o K1, né? Os grafos completos eles têm essa denominação de Kn. Então, um gráfico completo com 3 vértices é o K3, com 4 vértices é o K4 e assim sucessivamente. Então, olhando aqui para o K2, né, só tem 2 vértices e eles são adjacentes. Olhando para o K3, nós temos qualquer par de vértices ele é adjacente, para o K4 também da mesma forma e assim sucessivamente, certo? Um grafo é dito regular quando todos os vértices possuem o mesmo grau. E aí, se você observar, todo o grafo completo também é regular, certo? Outro conceito é o de grafo conexo, que nada mais é do que um grafo em que todo par de vértices ele pode ser conectado através de um caminho. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, que eu vou chamar de G1, certo? E aqui nós temos G2. No grafo G1, ao selecionar qualquer par de vértices, é possível encontrar um caminho, certo? Uma sequência de arestas que vai conectar esses vértices aqui I e J. No caso de G2, esse grafo ele é dito desconexo. Por quê? Porque existe um vértice isolado, para esse exemplo, e, consequentemente, não é possível encontrar um caminho entre 1 e 2, nem entre 1 e 3, ou qualquer que seja aqui o par que tem aqui o vértice 1, certo? Mas poderia ter também um outro vértice assim. Então, para esse caso, esse grafo ele continua sendo desconexo porque não existe um caminho conectando o 4 ao 2, nem o 4 ao 3 e assim sucessivamente. Muito embora esse subgrafo aqui ele seja conexo, certo? Então, nós temos um grafo G2 com subgrafos, né, com partes que são conexas, mas o grafo inteiro ele é desconexo porque ele viola essa definição, certo? Outro conceito é o de grafo complemento. Então, nós temos que um grafo complemento
ele é formado da seguinte maneira. Então nós temos um grafo G formado aqui pelos conjuntos de vértices e de arestas, e temos o grafo complemento, né, G barra, o C de G, complemento de G, e ele vai ser formado da seguinte maneira. Todos os vértices que compõem aqui o grafo G, eles também compõem o grafo G barra, certo? E a diferença está justamente nas arestas. Enquanto G ele possui um conjunto de arestas, G barra vai possuir todas as arestas que não estão em G e que tornariam completo, certo? Então, olhando aqui para essa figura, nós temos que algumas arestas estão faltando aqui de forma que esse grafo fosse completo. Então, falta uma aresta conectando aqui o vértice 1 ao vértice 4, uma aresta conectando 2 ao 5, uma aresta conectando o 1 ao 5 e uma aresta conectando o 3 ao 4, certo? Então, todas essas arestas que faltam em G para tornar ele completo, elas vão estar no grafo G barra. E aí, quando a gente observa aqui essas duas figuras, percebe que os conjuntos de arestas desses dois grafos vão formar justamente o conjunto de arestas do grafo completo para essa quantidade de vértices, certo? E por fim, nós temos o conceito de grafo bipartido, que vai ser um grafo onde o conjunto V de vértices ele pode ser dividido, particionado em dois subconjuntos, de forma que qualquer aresta do grafo ela conecta um elemento de um subconjunto a outro elemento do segundo subconjunto. Então, essa definição ela fica bem clara na subfigura 1, onde nós temos aqui dois subconjuntos, né, N1 e N2, N1 sendo composto pelo vértice 1, 3 e 5, e N2 sendo formado por vértice 2, 4 e 6. E ao observar as arestas do grafo, é possível perceber que cada aresta ela conecta um elemento de N1 a um elemento de N2. E isso aqui é justamente a definição de um grafo bipartido, certo? No caso dos grafos das subfiguras 2 e 3, fica como exercício você tentar encontrar uma definição de V1 e V2 de forma que esse grafo ele possa ser chamado de bipartido, certo? Então, nessa segunda parte da aula, vimos aí uma série de conceitos e na terceira parte iremos falar um pouco sobre representação desses grafos, utilizando aí algumas estruturas de dados básicas que vão ser justamente a matriz de incidência e a lista de adjacências.